E aí galera, vamos lá, reta final, hein? Só mais duas candidatas aqui pra gente falar. Hoje é a vez da Marina Silva. Marina Silva é bem conhecida no cenário político nacional. Ela iniciou a carreira política dela como vereadora em Rio Branco, né? Em 1989. Depois ela foi deputada estadual do Acre. Ela foi ministra do Meio Ambiente, né, no governo Lula. E ela também foi senadora pelo Acre, cargo que ela exerceu até 2011. Agora ela sai novamente candidata à presidência da República. Ela havia sido em 2014 na chapa do Eduardo Campos, que faleceu durante a campanha. Ela assumiu então a posição de candidata direta à presidência da República, foi vencida no primeiro turno e agora ela retorna como candidata pelo Rede, né, que é o partido dela. Ela tem aí um longo currículo, né, político, é uma pessoa que de fato entende de gestão pública e traz algumas propostas que são interessantes para o país e sempre de mãos dadas com a parte do ecossistema, né? Então ela sempre fala de ecomudança, né, uma política econômica voltada mais à parte de prevenção ao meio ambiente. Então são propostas interessantes que têm essa preocupação com o meio ambiente, que hoje realmente são poucos os programas políticos que falam sobre isso. Então a Marina Silva, ela inicia o programa de governo dela falando que existe uma desesperança profunda com a política e os políticos. Então ela faz ali um textinho, né, falando um pouco sobre o atual momento que o país vive, e aí ela já inicia o seu plano de governo falando do que é necessário para trazer, né, de uma forma mais positiva para a população a ideia dos políticos, porque hoje existe uma descrença muito grande. Então ela fala de ampliação da participação popular democrática, né, com criação de alguns conselhos administrativos que envolvam pessoas da sociedade, isso é uma coisa interessante. E aí depois ela parte para temas um pouco mais distintos, né? Ainda nessa primeira parte, ela fala de investimento em tecnologia para administração pública, o que muitos candidatos vêm falando também, e isso é muito importante. Isso engloba, né, também a parte que fala dos gastos do governo. Então ela fala aí que teria um programa, né, de acesso para as pessoas, onde você consegue ver o que o governo está investindo, para onde está indo, qual que é o destino de dinheiro X ou Y, que tal ministério coloca, outro ministério põe também. Então isso é interessante. E aí, só finalizando essa primeira parte do plano de governo dela, ela fala de um sistema de metas, né, e acompanhamento para os projetos sociais, para as políticas sociais. O que seria isso? Por exemplo, hoje nós temos aí o Bolsa Família, né, um dos programas sociais mais conhecidos do país. Teria um acompanhamento dessa família que recebe, para que chegado um dado momento, ela pudesse ser retirada desse benefício. Porque a ideia é uma ajuda, não para sempre, mas durante um período de dificuldade, até que essa pessoa consiga criar o seu sustento, trabalhando como autônomo, como um CLT ou o que seja, não terceirizado, mas que ela deixe de usar isso. A proposta de projetos sociais é uma ajuda temporária, não é para sempre. Então essa é uma proposta bem interessante da Marina. Esse acompanhamento que não existiu durante os governos anteriores que impuseram aí alguns programas sociais. Outra coisa interessante que eu notei no programa dela, o único pecado que ela está cometendo talvez aí, né, nesse programa de governo dela, é que ela fala de muitos conselhos, criação de muitos conselhos. Então talvez fosse o único ponto a desgosto, assim, né, que eu fiquei do plano de governo dela. É um plano de governo muito bem feito, muito bem estruturado. O Eduardo Jorge, que é o vice dela, também escreve algumas coisas e ele também é muito inteligente nas suas colocações, apesar de não ter grande notoriedade, né, saiu candidato à presidência da República pelo PV em 2014, mas é um plano de governo interessante, só está pecando realmente nessa parte de conselhos. Então tudo eles querem criar um conselho nacional. Eu acho que isso daí é um inchaço do Estado, né? Então eu acho que seria a única coisa que eles deveriam rever caso eleitos, né? Aí ela fala da reforma política, que é muito interessante, e ela apoia o sistema de voto distrital misto, que foi aprovado lá em 2017,
final de 2017 pela Câmara e pelo Senado, não foi posto, né, em andamento, mas já foi aprovado. Então é um sistema diferente que mistura o atual que nós temos, né, que é o voto por legenda, né, a legenda que tiver maior voto consegue colocar mais gente lá, e o outro seria por maior número de por candidatos que receberam maior número de votos. Ou seja, o Supremo Tribunal Eleitoral ele divide, por exemplo, um estado em vários distritos, e nos distritos X, Y, Z vai ser o voto que existe hoje, que é por legenda. E no outro ABC vai ser o voto distrital, né? O que receber maior número, o candidato que receber maior número de votos, dependente da legenda dele, ele não consegue levar ninguém junto com ele, ele vai ser o eleito e pronto. Então essa é mais a reforma política que ela pretende, é implantar o sistema distrital misto. E aí ela falando já da parte da educação, na educação ela fala também da atenção à primeira infância, de 0 a 3 anos, tá? E depois um outro programa de 4 a 5 anos que dá essa atenção básica nesse início para as crianças, que também é algo muito interessante. É um Plano Nacional de Educação, que ela chama isso, tá? Falando já da saúde, ela fala de restabelecer o SUS, né, revitalizar o SUS. O SUS é o maior programa de saúde do mundo, tá? A gente tem aí o maior programa de saúde do mundo e ele está sucateado, a gente sabe que ele está sucateado. Então a proposta dela foi direto no cerne do problema, isso foi muito interessante. Ela falou também da criação de aplicativos para agendamento, falou de prontuário único, mas ela fala de uma coisa que os outros candidatos talvez não tenham evidenciado, que é o sucateamento do SUS. Então ela cita, né, ela põe o dedo nessa ferida, que é o sucateamento do SUS, e ela fala principalmente da prevenção. Então, além de restabelecer o SUS como uma ferramenta muito importante para a engrenagem da saúde, ela também fala das partes de prevenção. E dentro dessa parte de prevenção, ela falou algo que me chamou muita atenção, porque não era do meu conhecimento, que ela tinha um pensamento um pouco liberal em relação à economia. Que na parte da prevenção, ela fala de saneamento básico. E na parte de saneamento básico, ela fortalece a necessidade das PPPs. O que são isso? Parcerias público-privadas. Então ela fortalece o que é necessário para o país ter uma engrenagem funcionando de forma mais rápida, né? Você tem que colocar um pouquinho na mão, né? Um pouquinho não, uma grande parte na mão da parte privada, para que ela também faça a gestão dessa parcela, né, que nós temos aí. Hoje nós temos em São Paulo um exemplo que é uma autarquia, né, que é a Sabesp. Funciona muito bem, querendo ou não, a Sabesp é uma das empresas de saneamento básico que atinge o maior número de pessoas. Então isso foi muito interessante, achei muito interessante no plano de governo dela. Referente à segurança, ela não fala muito de segurança, mas ela fala de um Plano Nacional de Segurança. Esse Plano Nacional de Segurança teria como intuito um investimento maior nas Forças Armadas, em especial, para a proteção das fronteiras. E além da proteção das fronteiras, também levar saúde para zonas mais afastadas do país, tá? O que é muito interessante também. E aí ela já fala na economia, é aquilo que eu falei, eu acabei até me interessando um pouco pelo programa de governo dela na parte de economia, por citar coisas que ela não citava anteriormente, né? Então ela fala de uma abertura econômica, né, de privatizações, né? Ver a Marina Silva, que era uma ex-PT, falando de privatização é uma coisa muito interessante. Isso é muito bom. Isso mostra que as pessoas vão entendendo e a importância que tem uma economia que flua sem ter aí encargos gigantescos. Então ela fala de diminuir os custos, né, para geração de postos de trabalho. Então o empresário não tem que pagar 2 salários para poder contratar uma pessoa, porque ele está pagando o salário da pessoa e ele paga praticamente um outro salário para o governo em imposto. Então ela também cita isso. Então achei bem interessante o programa da Marina Silva. É uma candidata que vem aí há vários anos tentando a presidência da República. É uma candidata que todos devem respeitar, tem aí uma boa colocação
e não é só porque ela não tem uma oratória exemplar que ela não deve ser levada em consideração. A Dilma foi eleita.